Tipo, a gente está olhando os méritos do São Paulo, que foram muitos no jogo de hoje. Mas e os deméritos do Palmeiras também, que não conseguiu solução, né? Na minha primeira participação, eu disse, né? O Palmeiras jogou muita bola na área, mas quantas jogadas ele fez para chegar por baixo, tocando, tentando entrar na grande área, fazendo jogada com boas condições para quem fosse finalizar, levar a bola ao jogador que fosse finalizar. Até o pênalti foi uma bobeada, uma coisa ridícula do Caleri, num cruzamento para a área, né? Ou seja, acho que também faltou ao Palmeiras, que é um dos melhores times do futebol brasileiro, não é? Você vai ver Liverpool e Manchester City, você espera um jogaço. E você vê um jogaço. Você espera Palmeiras grandão, cara, no Campeonato Brasileiro, como o Flamengo enfim. E aí você vai ver o jogo do Palmeiras, ok. Você vê um jogo de muita garra, de muita disposição das duas equipes que trazem um outro lado do futebol, que não a qualidade técnica ali, mas pelo menos a mim, eu falo, cadê as jogadas do Palmeiras, as triangulações, cadê as jogadas de linha de fundo, a bola chegando pro Merentiel finalizar e não chegava, né? Ou para um outro jogador, pro Dudu, sei lá para quem, não chegava. Também teve esse lado do Palmeiras. E principalmente na reta final do jogo, Palmeiras com 2 jogadores a mais, né? O São Paulo teve 2 expulsões e faltou organização. Palmeiras visivelmente nervoso nos últimos minutos e não foi qualquer acréscimo. Foram 10 minutos de acréscimo e depois ele foi crescendo, né? Não, foi até 11. Foi até 11. Então, como é que você vê, Mauro César, essa questão que o Zé citou aqui da organização ofensiva do Palmeiras no jogo de hoje? Eu concordo com o Zé, eu até dizia no começo, eu acho que o Palmeiras fez um jogo bem aquém daquilo que se espera do time, né? O time não teve volume porque teve uma superioridade de 11 contra 10 todo o segundo tempo. Isso, evidentemente, já empurra o adversário, no caso do São Paulo, para o teu campo, já limita qualquer possibilidade, não qualquer possibilidade, mas reduz muito a possibilidade do seu adversário de te agredir, criar. O São Paulo ficou capenga, né? Tanto tempo com um jogador a menos, e tinha formado ali com 3 zagueiros, uma linha de 5 ali para se defender. De repente você perde um desses homens, mexe com a estrutura do time, e o Palmeiras de fato não aproveitou, criou muito pouco de jogadas trabalhadas, mesmo tendo aí essa vantagem de 11 contra 10 durante todo o segundo tempo. E a mexida do Rogério, ele tirou o Luciano, ele colocou o Galopo. Então tirou um atacante, botou um meio ofensivo. Ele não colocou um outro zagueiro, um volante, um cara para ajudar ele a proteger, para preencher o espaço deixado pelo Ferrarese. Rapidinho, estamos de volta na Rádio Jovem Pan falando aqui do jogo. Palmeiras 0, São Paulo 0. Pode seguir. Então, assim, o São Paulo ele não se trancou, de certa forma. Ele continuou tentando ter uma saída para ataque que não funcionou muito. E o Palmeiras criou, de fato, muito pouco. Acabou sendo justo o 0-0. Acho que apesar do pênalti perdido, o pênalti é sempre aquela oportunidade muito grande de você definir um jogo, mas pela atuação do goleiro, pela defesa mesmo no pênalti, que faz parte, evidentemente, do contexto, eu acho que acabou sendo justo. O São Paulo não merecia perder, não. Mauro, Piperno, José Manuel, Bruno Prado. O Abel Ferreira, no segundo tempo, ele colocou o garoto Hendrick, que já destacaram aqui pelo Piperno, Flaco Lopes, Breno Lopes, Atuesta e Gabriel Menino. Há uma discussão entre os torcedores do Palmeiras nesse quesito contratações, porque, assim, o Flamengo, nessa última janela, ele contratou Everton Cebolinha, ele trouxe Arturo Vidal, jogadores mais experientes, digamos. E o Palmeiras trouxe Flaco Lopes e trouxe Miguel Merentiel, que hoje foi o titular na vaga do Rony. Apostas, né? E desde que a Leila chegou à equipe do Palmeiras, sempre existiu essa expectativa pelo Palmeiras contratar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, fazer grandes investimentos. Não aconteceu. Ela está fazendo apostas em um elenco muito qualificado. O time titular do Palmeiras é muito forte, competitivo. Mas e as peças de reposição, hein? Piperno, Zé, Mauro, Bruno. Será que não é o momento do Palmeiras olhar para o mercado de outra forma? Eu acho que... Não, Pedrinho, eu acho que Veja, Palmeiras, em relação a esses atacantes, o Palmeiras trouxe 3 para essa temporada, trouxe também o Rafael Navarro. É verdade. Nenhum deles, de fato, né, até aqui, acabou, enfim, preenchendo as necessidades e tal. Nenhum deles foi aquele jogador que se imaginava. Mas no caso do Flaco Lopes, principalmente, que de todos quem tem jogado pior, inclusive, eu acho que tem tempo ainda. Ele é um jogador de bom nível, é uma aposta de mais longo prazo, até porque o Palmeiras não tem aí uma necessidade urgente. E, pensando em camisa 9, eu acho que também não tem muita dúvida de que daqui a pouco, talvez no começo do ano, depois do Campeonato Paulista, o titular vai ser o Hendrick. Não, acho que não vai ser nenhum deles. Agora, faltou talvez mais gente para o meio campo.
E lá o Palmeiras também fez apostas que não deram certo. Aliás, o Atuesta, mais uma vez. O Palmeiras contou de novo com o Gabriel Menino, que é um jogador que já teve problemas no passado. Ele, nos últimos tempos, melhorou o nível dele de atuações, é verdade, mas ele também é um jogador que tem que treinar algumas coisas. Por exemplo, ele tem insistido muito em chute de meia distância. Contra o Atlético Paranaense, naquele jogo em Curitiba, no segundo tempo ele bateu 5 vezes a gol. E isso, todo o jogo, ele não perde nenhuma oportunidade quando a bola sobra ali. Mas ele não acerta o alvo em nenhuma. Então, se a autoestima está lá em cima, se ele está com segurança para tentar toda hora, tem que acertar de vez em quando, né? E veja, eu acho que nesse finalzinho de temporada também, o Palmeiras está como aquele time de vôlei que chega a 22, 23 pontos lá no 7 e tal, e está ansioso para fechar. O Palmeiras jogou mal em Goiânia e jogou mal hoje. Não mereceu ganhar nenhum dos dois jogos. Mas também tem que ter um pouquinho mais de calma, o campeonato está no finalzinho, a margem é muito grande, o título vai chegar em algum momento, e aí também vai ser o caso de se avaliar melhor o elenco. E eu acho que o empate de hoje foi pior do que o de Goiânia, porque ali o Palmeiras jogou fora de casa, enfim, né? Hoje jogou contra o São Paulo, segundo tempo com um atleta a mais, eu acho que tinha a responsabilidade de procurar o gol. Perdeu um pênalti com o Gustavo Scarpa, enfim. E aí, Bruno Prado, até falando sobre essas contratações do Palmeiras que deixam a desejar, também a gente tem um superchat aqui do Anderson Mendes, mandou pra gente no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Abel não é o técnico que quis julgar o Cuca, também mandou aqui. Porque foi numa situação como essa, o Daniel Lian até lembrou na nossa transmissão, né? É claro, o Atlético com um jogador a menos, enfrentando o Palmeiras, né? O Palmeiras estava com um a menos, depois dois. Estava com um a menos, depois 2 jogadores a menos, acabou passando pelo Atlético Mineiro na Copa Libertadores, e aí depois do jogo, o Abel Ferreira, vou dizer que ensinou, mas tentou dar uma aula tática pro Cuca, né, Bruno Prado? É isso aí, sempre que o Palmeiras não vencer um jogo com um jogador a mais, vai ser lembrado, né? Isso. O Abel falou ali e isso vai ser sempre lembrado. Hoje também teve um a mais, depois 2 a mais no finalzinho e não conseguiu fazer um gol no São Paulo. Mas sobre o elenco do Palmeiras, contratações, para substituição imediata, o Palmeiras sofre um pouco mesmo, né? Tanto que o Abel, para substituir o Veiga, né? Não diretamente, mas sim, entrou na vaga que era do Veiga, ele acabou adaptando ali o Mike, né? Um lateral ofensivo jogando como um ponto e o Scarpa por dentro. Ele tinha o Bruno Tabata, foi o primeiro a ter oportunidade ali, acabou não correspondendo. Ele podia, trazendo o Scarpa para o meio, usar Wesley na ponta, usar Breno Lopes, e nenhum deles passou confiança ali para ser utilizado. Então o Mike acabou sendo a solução. O Palmeiras ele tem feito isso de trazer alguns jogadores e apostar que depois de um tempo eles vão virar titulares e serem jogadores importantes. Aconteceu com alguns que hoje são titulares. O Veiga chegou em 17, só firmou lá para o final de 2020. O Scarpa também chegou em 18, aí teve problema de lesão, teve uma briga na justiça ali na saída no Fluminense, então atrasou também um pouquinho a adaptação dele, mas se tornou um jogador importante. O próprio Zé Rafael chegou em 19, aí virou titular mesmo, absoluto, no ano seguinte. Antes ele jogava até mais avançado, recuou. Então o Palmeiras tem apostado que daqui a pouco o Atuesta pode ser um jogador importante, o Flaco Lopes, o Bruno Tabata, o Merentiel, ou algum garoto da base, além do Hendrick. Hoje o Vanderlan é o reserva da lateral esquerda. O Vanderlan está à frente do Jorge na preferência do Abel Ferreira. Mas nem sempre isso vai dar certo. Eu acho que eu acho boa, eu não discordo não dessa filosofia do Palmeiras. Não é sempre que você vai conseguir trazer um grande jogador ali para chegar, vestir a camisa imediatamente e ser um titular. Então eu não acho ruim. E o Palmeiras, como o Abel Ferreira está aí um bom tempo, tem um técnico estável ali no cargo, ajuda a encontrar soluções, como o Mike na ponta, o Rony preenchendo essa posição de centroavante, que era uma posição carente, mas não é sempre que isso vai acontecer. Então acho que tem que ter um pouco dos dois lados. Acho que a diretoria tem que estar atenta, às vezes vai precisar de uma reposição imediata. Uma que vai acontecer agora, Scarpa vai embora. Será que o Palmeiras já vai ter uma alternativa para começar o ano e naturalmente ocupar o lugar do Scarpa? Então, acho que na teoria a aposta é essa, né? Mas não dá para saber, né? Eles apostam que Tabata, Atuesta, Lopes, Merentiel, sei lá, vão ser titulares daqui a pouco. Mas às vezes não dá. Então acho que é uma filosofia interessante, mas de vez em quando, e o time
tem potencial para isso. Uma outra contratação ele vai ter que fazer para solucionar um problema imediato. O Pedro, ele vive o dia a dia do Palmeiras, é o setorista e talvez ele saiba melhor do que eu. Mas me parece que o Palmeiras tem uma filosofia e que tem dado certo pelos títulos conquistados nos últimos anos e que ele não quer mudar. Foi muito mais externa a questão lá atrás que se falou do Hulk, do Diego Costa. Foi mais assim, estão no mercado e daqui a pouco o Atlético Mineiro traz. Por que o Palmeiras não contratou esse centroavante? O Palmeiras precisava de um centroavante até o Rony virar uma solução para essa posição. Não tinha essa solução. A última tentativa foi o Pedro, que pareceu até uma solução um pouco improvável. A maioria se imaginava que o Flamengo não ia liberado para o futebol brasileiro, não importando quanto o Palmeiras ia oferecer, né? Então teve essa movimentação do Palmeiras, mas depois as contratações, as que vieram, não eram assim jogadores que estavam lá no topo da lista, né? O Castelhanos, por exemplo, estava na frente, né? Estava nos Estados Unidos, foi depois para o futebol europeu. Parece que virou uma filosofia. Lucas Alário. Exato, Alário. Parece que virou uma filosofia do Palmeiras. Um tempo atrás, Rafael Santos Borré, que também virou pauta em vários times, né? Parece que virou uma filosofia do Palmeiras de trazer jogadores assim. Acertou com o Murilo, acertou no Piquerez, agora que veio. Ou seja, alguma movimentação. O Gustavo Gomes lá atrás, né? Que assim, que veio e encaixou e virou um ídolo do time. Outros que chegaram, demoraram para virar titulares para jogar, mas que renderam bons frutos à equipe do Palmeiras. Parece que virou filosofia. Trazer jogador não tão caro assim, né? Para colocar no time, não trazer tanto medalhão, e ter uma paciência, né? Esperar um tempo para que eles entrem na equipe, como ocorreu com o Zé Rafael, com o Rafael Veiga, com jogadores que demoraram um pouco, né? Para conquistar essa posição do time, o Rony, enfim. São apostas, né? Mauro César Pereira, Atuesta entrou no jogo de hoje, Merentiel começou jogando desde o início, Flaco Lopes entrou no decorrer da partida e tem o Breno Lopes também, que a gente sabe que está abaixo dos demais em nível de qualidade, marcou um gol muito importante na história do Palmeiras, mas nem se compara, por exemplo, com outros atletas que o Verdão tem no elenco, Mauro César. Agora, tem alguns jogadores também que não são, assim, baratos não, né? O Tabata não foi barato, o Lopes não foi barato. O Palmeiras faz alguns investimentos um pouco mais volumosos, digamos assim. No caso específico do Flaco Lopes, em que pese hoje a cena patética dele caindo sozinho, né, que foi um negócio bem constrangedor, ele é nitidamente um jogador jovem que está ainda peixe fora d'água. Ele vai levar um tempo para se adaptar. Nitidamente ele não se sente à vontade. Você vê o cara em campo, você vê que ele não está bem ainda. Ele não conseguiu ainda se posicionar e entender o funcionamento do time, ambiente, outro país, língua, enfim. Uns se adaptam mais rapidamente, outros demoram mais tempo. Obviamente é um jogador que tem que se insistir com ele. Merentiel eu acho o jogador mais limitado, um jogador um pouco mais velho. Ele para compor elenco, a contratação, a diferença dele para um cara como o Breno Lopes é que um é estrangeiro, outro é brasileiro, mas são caras que estão em times menores, que você traz ali para compor elenco, para fazer um golzinho aqui, outro ali e tal. Hoje, inclusive, teve uma bola que atravessou a pequena área, eu não entendi por que ele não foi até o final, ele ficou olhando. Esse tipo de bola o centroavante tem que chegar. Aliás, num raro momento que o Palmeiras conseguiu construir a jogada de real perigo no primeiro tempo. Então, um chute até do Marcos Rocha. A bola atravessa a pequena área e ele escoltou a bola. Se ele se projeta, ele vai na direção da bola, ele empurra para o gol vazio. E ele não chegou, quer dizer, a chance se ofereceu para ele. Mas não dá para esperar muita coisa desse jogador, não. O Flaco, por ser um jogador mais jovem, cercado de maior expectativa, acho que pode mais adiante começar a apresentar algo mais. Agora o Palmeiras tem essa política que eu acho que ela é muito questionada por parte da torcida, pelo fato do clube ter uma condição financeira melhor do que a maioria dos seus rivais, né? Então, em tese, poderia talvez ser um pouco mais, digamos assim, faminto no mercado, buscando jogadores talvez de um nível mais alto, jogadores que possam decidir jogos difíceis, que possam desequilibrar mais. Mas não é a política adotada. Muitos jogadores do elenco, aliás, são da época do Alexandre Matos, né? Ele contratou vários desses que estão no elenco do Palmeiras, especialmente os mais novos que deram certo. Alguns não deram certo, outros já foram até embora, outros ficaram, que é o caso do Veiga, os caras que chegaram, o Zé Rafael, tudo ele contratou, né? Naquela fase que contratava tanta gente, ele foi trazendo vários jogadores, alguns foram emprestados, voltaram. O próprio Veiga foi emprestado, veio do Coritiba, foi para o Atlético, voltou para o Palmeiras, aí depois ele se firmou e virou um jogador importante. Mas, assim, é uma política que me parece que hoje, com a atual presidente, ela está mais clara ainda, né? Me parece bem claro que ela não tem a intenção de fazer, já falava isso antes até de ser eleita, de fazer investimentos, assim, muito, muito elevados. Mas vai sempre haver esse questionamento.
Porque toda vez que as coisas não forem tão bem, o torcedor pensa, pô, se a gente tem grana para contratar os jogadores de um outro nível, por que não? Né? Que o pessoal gosta de falar assim, clube de futebol não é banco. Eu concordo, a maioria não é banco, porque banco tem dinheiro, e clube de futebol geralmente não tem dinheiro, tem dívida, né? Então, quando o cara fala isso sobre um Corinthians, é até piada. O Corinthians não tem grana para fazer contratações, embora faça. O São Paulo não tem grana para contratar, embora contrate, né? E por aí vai. O Palmeiras, pelo menos até que prova o contrário, tem mais poder de fogo para o mercado e contratar jogadores. Então o torcedor acaba cobrando, acho que é natural que seja assim. O torcedor quer ver jogadores de melhor nível, jogadores mais badalados, é normal que assim seja.